Caramba, tricolada, tudo bem com vocês? Que rodada, que rodada ridícula, hein? A coisa ficou feia pra gente essa rodada aí, complicou as coisas pra gente. E a gente vai fazer um vídeo aqui de análise dessa péssima rodada pro Fluminense. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, já vai deixando o seu like, já vai curtindo esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com a rapaziada, se inscrever no canal e de comentar, tá bom? Muito importante aí que vocês estão aí, nós estamos nos unindo, o canal só está crescendo, muita gente se inscrevendo e eu estou aqui para agradecer a todos esses novos inscritos aí no canal, que esse canal continue crescendo, porque é feito por um tricolor, para tricolores e com muito amor ao Fluminense, tá? E respeito a vocês que estão se inscrevendo no canal. Rapaziada, vamos falar desse problemão que se tornou essa última rodada do Campeonato Brasileiro, que complicou um pouco pra gente, mas se Deus quiser a gente vai sair dessa situação aí. A rodada começou péssima, já na primeira partida, foi num sábado, foi a vitória do Fortaleza com o Grêmio. Era interessante que o Fortaleza perdesse esse jogo, porque seria o Fortaleza seria mais um no bolo dos que estão lá próximos da zona de rebaixamento, mas o Grêmio fez o favor de colocar, o Renato Gaúcho fez o favor de colocar o time, favor, né, entre aspas, de colocar o time reserva e prejudicar aí a rapaziada que tá brigando para não cair. Vai acabar se lascando o Renato com esse negócio de colocar time reserva, porque tem um jogo complicado aí, Libertadores, ninguém sabe se vai ficar ou não vai ficar na Libertadores, e o Grêmio dele tá em 7º lugar, talvez ano que vem não pegue nenhuma Libertadores. Mas por culpa do Renato, que fica botando time reserva no Campeonato Brasileiro, um costume antigo dele, nós tricolores sabemos muito bem, né? Dele brincar no Brasileirão. Daí botou time reserva contra o Fortaleza, deu no que deu. O Fortaleza é um que se distanciou aí na tabela, foi lá pra cima e é -1 na briga pra não cair. O outro jogo do sábado que complicou pra gente, todo mundo sabe que é o Cruzeiro que está na zona de rebaixamento. O Corinthians perdeu em casa, em Itaquera, para o Cruzeiro. Quem viu o jogo, eu vi o jogo, um lance completo, deu um pênalti para o Cruzeiro, teve um pênalti para o Cruzeiro, teve um gol que os jogadores do Cruzeiro pararam o segundo gol do Cruzeiro, os jogadores do Corinthians pararam, porque o bandeirinha levantou a bandeira, marcando o impedimento. Ele não viu que a bola partiu de um jogador do Corinthians, daí o goleiro não foi como deveria ir, o zagueiro parou no meio do caminho. O Cruzeiro venceu um jogo estranho, mas que acabou também complicando para o Fluminense, porque o Cruzeiro ele saiu lá de trás da tabela e encostou na gente. O Cruzeiro está somente com 1 ponto atrás da equipe tricolor. Então, mais um resultado ruim, se somando ao resultado do Fortaleza. É o Cruzeiro que se aproxima a equipe tricolor. Daí já no domingo, o Atlético Mineiro está dando toda a pinta de que ia entrar no bolo, ia entrar na briga para não cair. Daí o Santos, que está brigando lá em cima, na tabela, brigando para tentar ser campeão brasileiro, encostar no Flamengo, o Santos faz um papelão e perde para o Atlético Mineiro por 2-0, tirando mais um, distanciando o Galo da briga pelo rebaixamento, vamos assim dizer. O Santos, que ninguém esperava, né? O Santos, que é um time bem treinado pelo Sampaoli, brigando pelo título nacional, perdeu para o Atlético Mineiro, um time do Atlético Mineiro fraco, um time não tão forte assim, com resultados ruins, sequência de resultados ruins. O Galo 2-0 no domingo. Essa vitória fez o Atlético Mineiro a subir para 35 pontos, o Fluminense que tem 29. O Atlético Mineiro foi lá para cima, deu uma refrigerada para o Atlético Mineiro. Outro resultado ruim do domingo foi a vitória do Vasco, que o Vasco aí vencendo o Internacional lá em Porto Alegre, jogando fora de casa. O Vasco foi para 37, foi lá para cima. O Vasco, creio eu, pelo esse resultado incrível lá em Porto Alegre, em cima do Inter, o Vasco não periga mais a ficar lá embaixo brigando para não cair. Eu acho que o Luxemburgo conseguiu livrar o Vasco esse ano aí de um rebaixamento. O Vasco foi para 37 pontos, -1
para -1 para brigar lá pela zona de rebaixamento, e isso é ruim. Foi para 37 pontos o Vasco. E já na segunda-feira, já não bastava esses resultados ruins do sábado, como a vitória do Fortaleza, a vitória do Cruzeiro, que é um adversário direto ali pela briga pelo rebaixamento, a vitória do Galo, que podia ser também a se aproximar da zona de rebaixamento e tumultuar ali aquela área. A do Vasco também. Teve a segunda-feira, que foi uma pancada violenta, foi a vitória do Ceará em cima do Bahia, em Pituaçu, uma vitória que ninguém esperava, também um jogo completamente estranho. O segundo gol do Ceará foi um gol duvidoso, que ninguém esperava. O segundo tempo do Bahia foi terrível, o Bahia fez um péssimo segundo tempo, o Ceará virou uma partida inesperada, e um resultado que não deveria acontecer veio nessa segunda-feira, com essa vitória do Ceará em cima do Bahia, que levou o Ceará a 29 pontos. O Ceará ultrapassou o Fluminense com 29 pontos e complicou pra gente, já que o jogo depois da Chapecoense, a gente vai pegar o Ceará fora de casa. É um resultado que não poderia acontecer. Também nesse mesmo dia, na segunda-feira, o Botafogo venceu o CSA. Daí você pensa, pô, CSA tá atrás do Fluminense, foi bom o Botafogo ter vencido. Em parte sim, mas o mais interessante nesse jogo do Botafogo contra o CSA seria o empate, porque o Botafogo, com a vitória, foi para 33, se distanciou do Fluminense. O Fluminense tem 29, o Botafogo foi para 33 pontos. O CSA se manteve atrás do Fluminense com 26, mas o empate seria legal, porque manteria o Botafogo mais próximo do Fluminense, com empate, e manteria o CSA atrás do Fluminense. Mas o Botafogo venceu, foi para 33, e o Fluminense está com 29, porque perdeu o clássico contra o Flamengo. Então ficou mais ou menos assim, o Fortaleza com 31 pontos, é um clube um pouco mais próximo do Fluminense, mais próximo do Fluminense é o Fortaleza com 31 pontos, em 14º lugar. Depois vem o Ceará com 29 pontos, em 15º lugar. Aí vem o Fluminense com 29. O Fluminense é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com 29 pontos, em 16º lugar. Com 28 pontos está o Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro time ali da saída, na portinha para sair da zona de rebaixamento, é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 28 pontos. Todos esses resultados, somados à derrota do Fluminense para o Flamengo, levou o Fluminense que estava a 3 pontos da zona de rebaixamento, podia, com alguns resultados, podia chegar a 6 pontos de diferença da zona de rebaixamento. O Fluminense somente está a 1 ponto da zona de rebaixamento, está a 1 ponto da equipe cruzeirense, que tem se recuperado aí, conquistou uma vitória interessante para eles, em cima do Corinthians, lá em Itaquera. Apenas 1 ponto do Cruzeiro, que é o 17º colocado, que está na zona de rebaixamento. Abaixo do Cruzeiro está o CSA com 26. Então a rodada foi péssima para o Fluminense, trouxe o Fluminense para mais perto do bolo. O Fluminense não teve aquele respiro que a gente esperava que ele tivesse. Está no bolo. Alguns clubes se distanciaram, se afastaram, como é o caso do Vasco, o caso do Galo, do Atlético Mineiro. E a gente tem que pensar aí nos 2 próximos jogos do Fluminense, e eu vou falar aqui quais são os 2 próximos jogos, e pensar o que a gente pode fazer aí para a gente sair dessa situação, o que a gente espera também dos próximos jogos do Cruzeiro e do CSA. São os clubes que estão abaixo do Fluminense, e que, com uma derrota do Fluminense, um resultado ruim contra a Chapecoense e vitórias desses times, a gente entra de vez na zona de rebaixamento, e isso que a gente não quer. O próximo jogo do Fluminense é contra a Chapecoense. O Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo contra a Chapecoense, independente se Cruzeiro ou CSA vai vencer ou não o jogo deles. Antes de pensar em secá-los, a gente tem que vencer esse jogo contra a Chapecoense. É crucial termos a calma, a escalação correta,
a dedicação correta, a vontade de vencer ideal para vencer esse jogo com a Chapecoense, que é o jogo chave. É esse jogo com a Chapecoense, porque o próximo jogo contra o Fluminense é um jogo encardido, um jogo complicado contra o Ceará. O Ceará está com 29 pontos, está por outros critérios à frente do Fluminense, já que tem a mesma pontuação do que o Fluminense, em 29 pontos, mas o Ceará está à frente. Então é um confronto direto contra o Ceará em seu estádio. Todo mundo sabe que o estádio, o Castelão, vai estar lotado. Vai ser um jogo dificílimo, porque o Ceará tem mostrado que tem se recuperado, tem feito bons jogos. Então é ganhar da Chape e lutar por um empate, por um bom resultado lá no Ceará, porque esse jogo contra o Ceará vai ser complicado. Daí o Cruzeiro, que está um ponto somente atrás do Fluminense. O Cruzeiro tem um jogo relativamente tranquilo, que é o Fortaleza em casa, no Mineirão. O Cruzeiro vai pegar o Fortaleza jogando em casa, deve ganhar do Fortaleza. O Fortaleza que tem 31 pontos, 29, o Fluminense tem 29, Fortaleza tem 2 pontos à frente do Fluminense. Talvez não, provavelmente um empate seria o ideal, que levaria o Cruzeiro a 29 pontos e o Fortaleza faria 32. Um empate seria o ideal aí, que seguraria a Fortaleza, seguraria o Cruzeiro ali atrás do Fluminense. O Cruzeiro chegaria a 29, mesmo número de pontos do Fluminense. Um empate nesse jogo seria ideal, mas é um jogo mais fácil para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga em casa com uma equipe mais tranquila. E o próximo jogo do Cruzeiro, o jogo a seguir do jogo contra o Fortaleza, é contra o Botafogo no Engenhão. Aí o Cruzeiro vai pegar um jogo mais complicado, vamos dizer assim, né? Porque o Botafogo também tem feito um esforço tremendo para chegar lá na zona de rebaixamento. Teve esse resultado aí bom, que é vencer o CSA no Engenhão. Daí o Botafogo vai ter esse jogo em casa contra o Cruzeiro. Então, relativamente, na minha opinião, o Cruzeiro tem jogos mais fáceis do que o do Fluminense. O Fluminense tem a obrigação de vencer a Chape, mas o jogo contra o Ceará, lá na casa do Ceará, vai ser complicado. E o Cruzeiro tem o Fortaleza em casa e o Botafogo no Engenhão. Já o CSA, que está atrás de Fluminense e Cruzeiro, ele pega o Flamengo fora, vai jogar no Maracanã contra o Flamengo, deve perder. Espero que não vou torcer para o Flamengo ganhar, mas também não vou torcer para o CSA vencer. Daí também eu tenho que pensar no meu Fluminense. E depois o CSA tem um Corinthians jogando em casa. Então os adversários do CSA são mais difíceis do que os adversários do Cruzeiro e do que o do Fluminense. O Fluminense tem que fazer a parte dele. Qual é a parte do Fluminense? Vencer esse jogo com a Chapecoense. Venceu esse jogo com a Chapecoense, a gente vai sentar e conversar para esse jogo contra o Ceará, porque vai ser complicado e o Fluminense se colocou nessa situação e a gente espera que o Fluminense volte a vencer para se recuperar desse campeonato aí, porque a coisa complicou, essa rodada foi péssima, mas o campeonato continua e a gente tem que levantar a cabeça, a torcida se unir e o time levantar aí, tirar a poeira e partir para cima para conquistar os próximos 3 pontos. Tá bom, rapaziada? É isso aí. Levantar a cabeça, vamos em frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Saudações tricolores, um abração aqui do Alexandre Antônio, até o próximo.